Gente, hoje a TV Imago está muito feliz, porque hoje a gente vai bater um super papo com a professora Ana Tereza Bittencourt Guimarães, que é nossa doutora aqui na universidade, bióloga, né? Uma fera na área de bioestatística. E ela nos deu o grato presente de recebermos a doutora Cíntia Mara Ribas de Oliveira, que é doutora também na área de bioquímica pela Universidade Positivo, e o doutor Nuno Gonçalo, que hoje é um bolsista da Marie Curie pela Universidade de Cardiff, no país de Gales. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Gente, nós estamos... É uma das poucas vezes que a gente faz esse tipo de entrevista, porque um em cada lugar, então hoje nós estamos fazendo por Skype. Tomara que dê tudo certo. Aninha, seja muito bem-vinda à nossa Muito obrigada, TV. Ana. Muito obrigada. Hoje o nosso tema é muito sério. Nós vamos falar um pouco sobre pesticida, né, Ana? Sobre herbicidas, o uso deles. Esses doutores que estão aos nossos lados aqui também têm toda uma expertise na área. E eu queria te perguntar, Ana, como é o teu trajeto de pesquisadora nessa área de produtos agrotóxicos? Bom, primeiramente queria agradecer o espaço, né, e a oportunidade, agradecer a UniOeste, a TV Imago por esse espaço, agradecer a Cíntia e ao Gonçalo por estarem aqui também. Eu acho que isso é único e é uma forma de divulgação mesmo sobre a nossa preocupação, né, e tentar fazer com que as coisas se tornem um pouco melhores, né. Em relação ao meu trajeto, né, como pesquisadora, como você disse, eu sou bióloga, formada na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e desde a graduação eu comecei a estudar primeiro com pesticidas, com alguns organofosforados, e no mestrado também trabalhei com organofosforado. Depois comecei a dar aula, né? Não significa que eu deixei a pesquisa, não isso, mas eu acabei me concentrando minhas atividades muito mais em estatística, né? Mas sempre fazendo algum estudo com herbicidas, pesticidas. E no ano passado eu tive, já desde 2015, que eu venho estudando um pouco mais sobre a concentração de pesticidas e herbicidas na nossa região, com ênfase maior no Parque Nacional do Iguaçu, né? E no ano passado eu tive eu tive uma alegria imensa de voltar a conversar mais com a Cíntia, que tinha sido minha colega na Universidade Positivo, né? E veio esse presente, que foi um grande presente, foi o próprio projeto do ano passado, e conhecer também o Gonçalo, né, que é uma pessoa que eu aprendo a cada dia. E desde o ano passado, então, a gente vem começando a estudar o efeito, em especial, né, dando mais ênfase ao glifosato e ao AMPA, que é um subproduto do glifosato, né, né, em solos que são oriundos de um sistema de plantio direto, né? E a gente fez alguns ensaios, né? A Cíntia vai poder falar mais sobre isso, alguns ensaios ecotoxicológicos, né? Para verificar o efeito dessas concentrações, que não são pequenas, né? Sobre a fauna desse solo, né? Desse solo está recebendo cargas imensas desses herbicidas e outros pesticidas também. Então, basicamente, é essa minha trajetória aí. Professora Cíntia Mara, a senhora poderia se apresentar e dizer do seu trabalho também, um pouco, depois a gente passa para o doutor Gonçalo. Ok, muito obrigada, Ana Maria, por essa oportunidade de estarmos aqui, né, conversando sobre algo que nós temos muito interesse, que é essa questão de passar o que a gente faz dentro da universidade para fora dos muros da universidade. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a você e à UniOeste por estarem nos propiciando essa oportunidade.
sobre a minha trajetória, eu sou química, como você falou, e aí fiz o meu mestrado, meu doutorado em bioquímica, e posteriormente aqui na universidade nós tivemos a abertura de um programa de pós-graduação em gestão ambiental, e toda a minha interface e triangulação aqui dentro aspectos físicos, químicos e biológicos que podem ser afetados ou influenciar o ambiente em si, né? E aí nós já havíamos trabalhado juntas, né, aqui na própria Universidade Positivo, há alguns anos atrás, só que com enfoque em outros tipos de substâncias tóxicas, né? Outros tipos de xenobióticos que a gente fala, que são esses agentes que levam a respostas ecotoxicológicas. E mais recentemente temos investido nesse grupo de compostos, né, que são os pesticidas, justamente para quê? Para verificar qual é o efeito da exposição a longo prazo. Porque uma coisa é esse uso que se faz dos pesticidas e que um uso várias vezes ao ano, né, para diferentes tipos de cultivos, mas o que a gente não tem de informações muito grandes na literatura, em especial para o compartimento terrestre, para a fauna edáfica, quais são os efeitos desta exposição de organismos terrestres a longo prazo a altas cargas de pesticidas, né, ou mesmo a cargas menores, mas exposição a longo prazo, né, exposições crônicas. E aí, ano passado, nós iniciamos a parceria com o Cardiff através de uma rede de contatos que nós tivemos em comum, né, com o Dr. Gonçalo, e foi uma experiência bem interessante e que gerou vários outros desdobramentos de projetos em parceria e que a gente espera que possa nos trazer frutos importantes para o país, para entendimento dessa dinâmica dos pesticidas no solo. O Dr. Gonçalo tem todos os projetos extremamente alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável e que cabem integralmente ao que a gente tem aqui na Universidade Positivo, dentro do programa de pós-graduação em gestão ambiental, como meta, e ao que a Ana Teresa, né, tem no programa de Biociências e Saúde. Isso. Doutor Gonçalo, obrigada, professora. Doutor Gonçalo, o senhor poderia falar, então, da sua trajetória enquanto pesquisador, porque nós sabemos que aí na Europa o trabalho é bem diferente, né? O pesquisador, ele realmente se dedica à pesquisa, são países que valorizam a pesquisa, que valorizam o estudo, que valorizam a extensão. É muito bom saber que ainda podemos contar com pessoas como o senhor nessa área. Boa tarde, seja bem-vindo à TV Imago. Boa tarde. Antes de mais, queria só agradecer pelo convite que foi feito, não só a mim, mas também à professora Cíntia e à professora Ana. Realmente, a professora Cíntia foi quem me pôs a mim em contacto com a professora Ana e de onde começou esta experiência. Uma experiência que começou assim muito pequenina, mas que eu considero que nos últimos meses, penso que nem um ano passou desde que nos conhecemos, tem crescido imensamente e tem levado a uma colaboração enorme, uma colaboração que neste momento já não envolve só instituições no Brasil, como a Universidade Positiva, a UniOeste, já não envolve só a Universidade de Cardiff, mas envolve também já instituições em Portugal, como, por exemplo, o CIMAR. Portanto,
Eu queria agradecer mais uma vez à professora Cíntia e, claro, à professora Ana por esta colaboração e também a oportunidade que nos deram. O meu percurso académico é um percurso que parece um pouco monótono, porque eu comecei com Biologia e no meu último ano de Biologia eu desenvolvi um projeto já com pesticidas. Portanto, já nessa altura eu trabalhava com uns organismos aquáticos e tentámos ver o comportamento desses organismos, tentámos ver quais as doses que levariam à morte desses organismos. Conforme eu avancei para o meu mestrado, comecei a trabalhar com aquilo que é o meu organismo predileto, os tatuzinhos de jardim, e comecei a trabalhar com pesticidas e com metais. Mas, mais uma vez, os pesticidas estavam lá. E o meu percurso continuou e eu fiz o meu doutoramento e, mais uma vez, pesticidas e metais, até que, finalmente, eu cheguei a esta posição como Marie Curie, um bolsista Marie Curie. Já agora aproveito para agradecer o apoio que é dado através da bolsa que eu tenho pela União Europeia, pelo país de Gales, pelo governo do país de Gales e pela Universidade de Cardiff, uma vez que isto é uma bolsa conjunta. E apesar de eu estar a trabalhar dentro deste projeto com metais, mais uma vez tatuzinhos e metais, o pesticida não saiu da minha mente, o pesticida não foi algo que eu pus de parte e é algo que eu também valorizo. E, portanto, ter a oportunidade, como surgiu há um ano atrás, de começar a colaborar com instituições no Brasil e começar a desenvolver mais uma vez a pesquisa com pesticidas, foi, como nós costumamos dizer aqui, ouro sobre azul. Portanto, todo este projeto que neste momento está a ser desenvolvido é um projeto que é baseado num apoio do Reino Unido que visa interagir países que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, juntamente com os investigadores do Reino Unido que, pondo um pouco de modéstia à parte, neste momento são dos investigadores mais conceituados, de forma a poderem trocar as suas experiências e poderem, de certa maneira, ajudar também as outras populações. Não é propriamente uma troca em que nós estamos a dizer tomem lá, nós ajudávamos em tudo, mas é uma troca recíproca entre eles e nós. Vocês têm um ambiente o mais diverso possível. O Brasil é um país fantástico, com diversos tipos de biomas, com Mata Atlântica, Amazónia, Caatinga, tem tudo. E nós temos, então, esta oportunidade de fazer colaborações e poder estudar aquilo que vocês têm de melhor que nós não encontramos aqui na Europa. E então, este projeto visa, por um lado, entender como são os pesticidas, o efeito que os pesticidas têm, principalmente na biodiversidade, nos animais, nas plantas, mas também depois para a saúde humana. E, neste caso, a zona Cascavel e, mais propriamente, a cidade de Santa Teresa do Oeste, tinham as características essenciais e gostava de dizer quase únicas, não conheço todo mundo, mas penso que quase únicas, para podermos desenvolver este projeto. Portanto, nós juntámos, escrevemos um projeto, todos entusiasmados, submetemos, fomos felizardos, conseguimos que o projeto fosse aprovado. O projeto tem um valor ainda significativo de cerca de 250 mil reais, do qual a grande maioria será injetado dentro da área daí de Cascavel, dentro da área de Santa Teresa do Oeste, o que para mim também é um ponto positivo, e estamos a falar de cerca de 175 mil reais, isto já pondo à parte o dinheiro que nós vamos gastando com viagens com a Azul, com a Gol e por aí afora, mas todo o resto do dinheiro é para apoiar
a nossa investigação e para apoiar também as comunidades locais, para apoiar os mateiros, para apoiar os restaurantes que nos servem essa comida tão deliciosa, para apoiar os investigadores que aí estão, tudo isso. Portanto, para mim, isto é uma oportunidade quase única, não digo única, porque tivemos sorte também o ano passado em ter outro projeto, mas é daquelas coisas que me faz feliz, e que poder trabalhar com as pessoas com quem estou a trabalhar neste momento é muito importante. E tal como a professora Cíntia disse, não é só uma coisa para nós, é uma coisa que se apoia nos objetivos para um desenvolvimento sustentável. Ou seja, fazemos ciência, mas ao mesmo tempo ajudamos as populações. Ajudamos de tal maneira que o nosso trabalho não é só chegar, recolher dados, eu falar com a Ana falar comigo, falarmos com a Cíntia, falarmos com o Roberto, falarmos com o Neucir, todos estes professores, todas estas pessoas, cada uma com uma identidade particular, cada uma com uma expertise particular, que não podemos saber tudo, mas que nos complementam uns aos outros. Sim. Era justamente isso que eu ia perguntar ao senhor, né? Como uma universidade tão conceituada como a de Cardiff, aí no país de Gales, o que a levou, o que os levaram a vir fazer esse tipo de pesquisa no Brasil? E olha, doutor Gonçalo, honestamente eu espero que o nosso país se mantenha com essa biodiversidade. É importantíssima essa pegada ecológica, porque todo o resto do planeta vem trabalhando seriamente para isso, e o Brasil precisa não andar na contramão. Precisa, sim, partir para essa pegada ecológica tão necessária. Eu estava conversando com a Ana aqui, né, Ana, sobre os tatuzinhos dos jardins também. Conheço um pouquinho de metal pesado. E eu perguntando... Vale ressaltar que a Ana Maria é agrônoma, então por isso que ela... Eu fui. E aí a gente conversando sobre isso, assim, mas Ana, a tendência de, por exemplo, num processo de plantio direto, é que nós tivéssemos respostas menos pesadas quanto a ADL ou a presença desses pesticidas ou herbicidas no solo. Seja no solo, seja na água. E ela falou assim, não. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, e que eu acho que é importante essas respostas, os três, e o que isso significa mais tarde para as nossas gerações, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento sustentável. Quem quer começar? Eu acho que a gente pode primeiro começar falando que o uso de pesticidas, nesse momento em que a gente vive, é praticamente impossível que a gente consiga mudar uma situação como a gente tem hoje de uma hora para outra. A gente precisa primeiro que a ciência avance e que nós tenhamos subsídios e estratégias de análise para poder dar essas respostas que você está nos indagando, né? Em termos de estruturas de pesticidas, a gente pensaria, né? Plantio direto, ele mantém a estrutura do solo melhor, então talvez ele não tenha tantos impactos ambientais, mas uma coisa é a gente analisar o sistema em si, e outra coisa é a adição de pesticidas a esse sistema. E essa dinâmica de pesticidas no solo, ela tem sido o foco cada vez mais crescente de estudos recentes e que demonstram tanto a interação de pesticidas de diferentes formas, dependendo do tipo do solo, dependendo do pH do solo, da composição
se é um solo mais argiloso, se é um solo mais arenoso, e são todos parâmetros que influenciam muito no que a gente chama de disponibilidade dessas substâncias no solo. Uma coisa é você avaliar as concentrações dessas substâncias no solo, outra coisa é você avaliar se as concentrações ali presentes estão biodisponíveis e gerarão efeitos tóxicos para os organismos terrestres, e mesmo em termos de saúde humana. Acho que todos esses projetos que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado, eles justamente focam para esse lado, para que a gente possa entender melhor a dinâmica dessas substâncias no ecossistema terrestre e poder dar respostas quanto a quais são as concentrações que levam a risco para dadas espécies, né? Como a gente pode minimizar esse risco. Acho que esse é um ponto importante para a gente colocar aqui na nossa conversa. Não sei, Gonçalo, você gostaria de complementar? Eu não sei, porque acho que esta parte já disse praticamente tudo. O que eu gostava de adicionar antes de, se calhar, falar um pouco mais sobre o assunto é algo que, quando nós falamos entre a Cíntia, entre a Ana e entre mim, já está subentendido, mas que se calhar para algumas pessoas não está, e que é, quando nós falamos dos problemas dos pesticidas, quando nós falamos de tudo o que está associado a eles, nós não estamos de todo a tentar acabar com os pesticidas. Sim. Os pesticidas têm um papel fundamental na nossa sociedade. Agora, o abuso dos pesticidas não tem um papel fundamental. Pelo contrário, não é por se usar mais pesticida que vamos ter uma colheita melhor. Não é por usar mais pesticida que vamos ter menos pragas. Não é por usar mais pesticida que para o ano já não vamos precisar de usar. Não, tudo tem que ser regado de certa maneira e tudo tem que ser que deve ser usado sem abusos. Ou como se costuma dizer, no meio é que está a virtude. Nem pouco, que não vai fazer nada, nem demais, que vai estragar tudo. Dito isto, e complementando aquilo que a professora Cíntia já disse, a parte da biodisponibilidade é um dos pontos essenciais. E é para isso que existe mesmo a ecotoxicologia, que é, nós podemos chegar, e agora tentando mudar um pouco o foco das coisas, vamos supor que há um metal, uma coisa que não se degrada, que está ali no solo. A parte química pode chegar, pode medir a concentração, mas se a concentração que lá está do metal não estiver biodisponível, não vai ter efeito nenhum, não vai provocar qualquer tipo de toxicidade para os organismos, não nos vai provocar qualquer tipo de problemas. Ao passo que, se essa concentração toda estiver disponível, é exatamente o oposto. Pode ser uma concentração mais baixa, mas se estiver 100% disponível, a toxicidade pode ser muito maior. E esse é um ponto importante que devemos considerar. Uma coisa que eu acho que vale ainda a gente, dentro de toda essa discussão, complementar ainda, é que dentro desse cenário todo, desse meio ambiente aqui, existe o homem que faz parte também, ele faz parte dessa cadeia, né? Ele não é o mais importante, ele faz parte da cadeia. Então, para ele manter essa cadeia, ele precisa fazer com que as coisas permaneçam mais equilibradas, como o Gonçalo e a Cíntia muito bem colocaram. O pesticida vai ter que continuar a ser usado em função da quantidade de pessoas que nós temos no mundo, né? Para ter uma produtividade que garanta aí o alimento para todos. Mas ele tem que ser utilizado com parcimônia. Se não for utilizado com parcimônia, ao longo das gerações, provavelmente nós também começaremos a ter mais doenças,
Mas, hoje em dia, e isso agora eu falo em nome do Programa de Biociências e Saúde, nós temos algumas pesquisas ali que mostram que quando o agricultor que tem mais contato com o pesticida ou com o herbicida, ele tem uma maior frequência de ideação suicida. Então, existe um maior número de casos de depressão, existe um maior número de casos de aborto, então, de câncer. Então, a gente tem percebido, a gente tem feito uma investigação, o grupo todo, vários pesquisadores ali têm feito uma investigação mostrando isso, né? E, além disso, eu acho que vale a gente não pode esquecer que esse grupo aqui não sou só eu, Cíntia e o Gonçalo. Nós temos também o professor Roberto, que é da Unicamp, né, que também vai fazer toda uma investigação aqui na nossa região também. E não posso jamais esquecer da professora Carla Marek, né, e a professora Ana Maria Itiose, que são do Hospital Universitário, né, e que, junto também com o professor Fabiano Sandrini, doutor Fabiano Sandrini, compõe o CIATOX, né, que está aqui dentro da universidade e que é um centro de referência hoje para avaliação de casos de intoxicação aguda e crônica. E o nosso sonho maior, que daí eu falo, né, que é sonho mesmo, a gente quer fazer um centro de excelência que a gente consiga mostrar para a população, olha, tem que usar, não tem outra solução? Então vamos usar adequadamente. Usa no valor que foi já definido na bula, né, e tentando mostrar que não é necessário usar uma quantidade de pesticidas absurda. A gente pode usar uma quantidade pequena, ADL certa, né? ADL certa, para que a gente consiga ter uma produção adequada e que minimize os efeitos que nós estamos vivendo. Não é só a fauna edáfica, só a fauna do solo ali, né? Mas todos que fazem parte dessa cadeia. E nessa cadeia, o ser humano também faz parte. Então, se ele não tiver essa consciência, essa cadeia vai desmoronar com toda certeza. Né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente não combinou nada disso, mas esse é um projeto nosso da TV Imago que nós gostaríamos de continuar falando sobre solo, qualidade de vida, usos de pesticidas, de herbicidas, dos nossos pesquisadores aqui da universidade. Então, nós imaginamos o seguinte, que poderíamos continuar as nossas conversas nos momentos em que os senhores tiverem disponibilidade, os outros pesquisadores, e a gente continua informando a população cada vez um pouco mais. Eu que agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, doutor Gonçalo. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada, doutora Cíntia. E olha, isso é só um tchau. Obrigada de verdade. E acho que a gente precisa continuar expandindo essas discussões. Sim. Sim, para nós é um imenso prazer, né, poder estar aqui falando de coisas que a gente gosta de falar, que tem esse foco de ciência, mas esse foco de ciência ao alcance de todos, que é o que a TV Imago tem como objetivo, né? Então, é muito bacana poder fazer esse tipo de conversa. Muito obrigada. Exatamente, eu gostava de acrescentar o que a professora Cíntia acabou de dizer, e isso passa mesmo por a TV Imago passar já a ser parceira e passar também já a completar um dos nossos objetivos, que é trazer os nossos resultados do laboratório para a população. Obrigado. Muito obrigada, Ana Tereza. Imagina. Obrigada por tudo.